Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por me impor e não adicionar meu marido à escritura? Contexto: eu, 29, conheço e estou com meu marido, 33, nos últimos 4 anos e casada há 2 anos. Comecei a trabalhar aos 21 anos, logo após minha graduação. Após 2 anos de trabalho, comprei uma casa para mim. Nada extravagante. Comprei o terreno e construí a casa. É uma casa de 3 quartos em 2 andares. Conheci e namorei meu marido em 2019. A construção da minha casa já havia terminado. Ele morava em um país diferente. Então, quando ele me visitou, levei-o para mostrar minha casa. Estou muito orgulhosa dela. É algo que construí com meu próprio dinheiro e sou a proprietária. No entanto, é pequena. Depois do casamento, mudei-me para o país onde ele já estava morando. Dividimos igualmente nossas contas e aluguel. Ambos trabalhamos na área de tecnologia e ganhamos bem. Estamos planejando comprar uma casa. Encontramos um lugar que gostamos e podemos pagar. Estamos colocando ambos os nossos nomes na escritura porque ambos estamos pagando por isso juntos. O problema surgiu quando ele disse que queria que o nome dele fosse adicionado à casa que comprei sozinha. Não me sinto confortável com isso. E eu disse isso. Ele disse que é injusto que eu tenha 2 agora e ele teria parte em uma. Eu disse que foi má ideia dele por não comprar uma casa antes. Comprei essa casa antes de saber que ele existia e com meu próprio dinheiro. Como ele não contribuiu, não sou obrigada a fazê-lo se sentir bem adicionando-o à escritura. Ele então ligou para a família dele. Enquanto a irmã e o cunhado o apoiam, a mãe e o pai dele disseram que não se trata de dinheiro, mas de união, e qualquer coisa deveria ser para ambos ou nenhum. Eu disse que sinto muito, mas isso não vai acontecer. Ele nunca estará na escritura, mesmo que pague a parte dele, o que ele e a família acham que não deveria, porque é nosso, não meu ou dele, porque sei o quanto lutei para ter essa casa e torná-la realidade. Agora, a mãe e o pai dele estão dizendo que desrespeitei eles ao dizer isso. Eu sou a babaca? Edição: ambos somos do mesmo país. Estamos em um visto em um país diferente e trabalhamos lá. Temos permissão para fazer isso. Estamos planejando ficar por mais 5 anos, pelo menos, então comprar uma casa parecia lógico. Em meu país, não temos uma cultura de acordo pré-nupcial. Eu disse a ele anteriormente que isso era meu e eu nunca daria para ninguém. A menos que eu esteja morta, caso em que irá para meus filhos, se eu tiver algum, ou para a caridade. A família do meu marido tem riqueza geracional. Eu não tenho. Ele nunca dependeu de mim para nada. Casamos porque nos amávamos. Isso não tem nada a ver com dinheiro, pelo menos no meu caso. Edição: peço desculpas se parece que sou privilegiada quando digo que comprei o terreno do meu pai em um comentário. Eu comprei por um preço muito baixo, mas paguei todas as despesas de construção, custos de material, custos de mão de obra, etc., sozinha. Eu mesmo rebocava e pintava as paredes quando estava um pouco sem dinheiro. Acho que isso me dá o direito de me orgulhar do que fiz. Sou de um país em desenvolvimento e peço desculpas se você precisa criticar se apenas o terreno veio barato e eu paguei e fiz tudo sozinha. Cortei azulejos, misturei tintas e molhei o cimento. Então, sim, tenho orgulho e tenho apego emocional a esse lugar. Atualização. Conversei com meu marido. Contei a ele todas as minhas inseguranças sobre o assunto. Contei a ele como coloquei meu sangue e suor nisso, como passei noites sem dormir e algumas sem comer para terminar, como eu mesmo rebocava e pintava as paredes. Ele foi muito compreensivo. Contou-me como não sabia de tudo isso e o que isso significa para mim. Ele está bem em não ser adicionado à escritura. Sugeri a ele que comprasse outro lugar que fosse apenas dele, como não é o fim do mundo e ganharemos mais, compraremos ainda mais ativos no futuro, e ele concordou com todas as sugestões. Falando com seus pais, ele disse a eles que isso não vai acontecer. Eles ainda estão chateados e acham que estou errada, e eles disseram isso. Desta vez, no entanto, ele disse a eles que não é decisão deles e que não deveria incomodá-los. Estamos construindo uma vida juntos, ele errou em trazê-los para isso e ele se desculpou por isso. Eu pedi desculpas por simplesmente falar as coisas sem dar razões e decidimos nos comunicar e falar mais quando se trata de decisões. Ele sugeriu encontros semanais em que apenas nos sentamos e conversamos sobre nosso futuro, sobre nosso dia, qualquer coisa que esteja nos deixando infelizes ou assustados, ou felizes, qualquer coisa.
Seria um tempo só para nós. Mostrei a ele o post e ele riu. Ficou um pouco triste por eu preferir contar a um bando de estranhos sobre meus medos do que a ele. E vamos resolver isso. A minha ex-namorada disse que a minha namorada atual sabotou o nosso relacionamento. Estou realmente confuso com os eventos do último mês. Minha ex-namorada Julie, 29, acha que minha atual namorada Mindy, 28, é manipuladora e sabotou o nosso relacionamento de 4 anos. Eu, 28, estava em um relacionamento amoroso com Julie nos últimos 4 anos. Nos conhecemos através de alguns amigos em comum. Julie e eu éramos muito compatíveis em termos de nosso amor por atividades ao ar livre e corrida. Tínhamos estilos de vida muito semelhantes e nos apoiamos bem nos últimos 4 anos. Também moramos juntos nos últimos 3 anos. Até discutimos sobre casamento durante o verão. Tudo estava ótimo, e eu estava planejando pedi-la em casamento durante as férias. No entanto, comecei a perceber mudanças no comportamento de Julie por volta de setembro. Ela estava agindo distante e parecia estressada. Era bastante perceptível, e eu estava preocupado. Eu confiava nela com todo o meu coração e não conseguia imaginar que ela estivesse me traindo. No entanto, ela passou mais tempo sozinha. Ao mesmo tempo, a amiga de Julie, Mindy, me mandou uma mensagem privada e me pediu para encontrá-la secretamente, pois queria me contar algo sobre Julie. Mindy e Julie trabalham juntas, e eu conheço Mindy desde que comecei a namorar Julie. Fiquei surpreso, mas, para ser honesto, presumi o pior. Nos encontramos em um café depois do trabalho. Ela me perguntou se as coisas estavam indo bem entre Julie e eu. Ela me disse que Julie contou a ela que estava planejando me deixar em breve. Isso foi um choque total para mim. Perguntei a ela se havia mais alguém por quem Julie estava interessada, e ela me disse que não. Julie confidenciou a ela que não tinha certeza sobre se casar comigo. Ela me disse que precisava me contar isso, pois não queria que eu fosse pego de surpresa. Fiquei arrasado. Comecei a me esforçar mais para tornar nosso relacionamento mais emocionante e planejar mais encontros, etc. Mindy também estava me ajudando nesse período, contando-me mais sobre o que Julie contou a ela. Eventualmente, antes do dia de Ação de Graças, Julie me disse que me amava, mas queria fazer uma pausa de 1 mês para viver sozinha. Ela disse que só queria viver sozinha por 1 mês para ter certeza de que queria se casar comigo. Eu estava completamente desolado. Perguntei a ela se ela queria se envolver com outra pessoa. Ela me disse que não era o caso e que era melhor eu não fazer nada estúpido também. Ela me ama com todo o coração, mas só quer se afastar de mim para ter certeza de que está se casando por amor, e não porque está acostumada a estar comigo. Eu não entendi isso de jeito nenhum. Eu disse a ela que, se ela não tem certeza depois de 4 anos se quer se casar comigo, talvez devêssemos apenas terminar. Tivemos uma grande briga e terminamos depois de alguns dias. Como nosso contrato de locação estava terminando, decidimos seguir caminhos separados em dezembro. Ela conseguiu um novo apartamento, e eu fiquei com nosso antigo apartamento e apenas retirei o nome dela do contrato de locação. Depois do término, eu me sentia muito sozinho, já que não estava acostumado a ficar no apartamento sozinho. Não queria continuar triste, então convidei um grupo de amigos para uma festa de Ano Novo. Também convidei Mindy. Nos divertimos, e meus amigos estavam fazendo o melhor para me animar. Mindy também interagiu com meus amigos, e foi bom. Mindy decidiu ficar para ajudar na limpeza, e acabamos nos envolvendo naquela noite. Me senti culpado, mas Mindy me animou. Desde então, nos encontramos quase diariamente em meu lugar. Ainda estou triste por Julie, mas não vou mentir que estar com Mindy me faz feliz. Ela é doce e carinhosa. No último domingo, acordamos e alguém estava batendo na porta. Fui abrir, e era Julie. Ela parecia furiosa e começou a gritar comigo. Ela continuou me acusando de traí-la. Eu disse a ela que certamente não a traí, e foi ela quem terminou comigo. Mindy também estava no meu apartamento. Julie estava simplesmente irritada com nós dois. Ela começou a chamar Mindy de vadia manipuladora e me disse que Mindy foi quem sugeriu a ela que ela deveria dar um tempo para entender seus verdadeiros sentimentos. Eu a acalmei e pedi para ela se explicar. Ela me disse que, desde nossa conversa sobre casamento, ela contou a Mindy sobre isso, e Mindy continuou perguntando a Julie se ela tinha certeza sobre se casar comigo. Mindy sugeriu que ela desse um tempo para entender seus verdadeiros sentimentos e que eu entenderia e daria espaço a ela. Quando eu disse não, Mindy a convenceu de que eu era tão controlador que nem podia dar a ela 1 mês sozinha e a convenceu a terminar comigo.
Mindy me disse que não disse nada disso, e essas eram todas ideias de Julie, e ela estava apenas presente durante essas conversas. Ela disse a Julie que contou algumas coisas para mim para que eu tivesse a chance de consertar as coisas com ela nos últimos meses. Isso deixou Julie mais irritada, e ela começou a me acusar de traição emocional. Julie me disse que as últimas semanas a fizeram perceber que deveríamos ficar juntos, mas agora ela não consegue acreditar que consegui superar um relacionamento de 4 anos em uma semana. Por um lado, quero acreditar em Julie, mas ela terminou comigo sem motivo. Mindy estava lá por mim quando eu estava para baixo, mas agora também duvido dela. Ela começou a falar comigo do nada, pois nunca fomos realmente próximos antes. Imediatamente se tornou meu apoio após o término, embora Julie fosse sua amiga próxima. Sou o babaca por trair emocionalmente Julie? Deveria ter contado a ela sobre as mensagens de Mindy? Eu não deveria ter seguido em frente tão rapidamente, mesmo que Julie tenha terminado comigo? Eu estava apenas sofrendo, e Mindy estava lá para me apoiar. Preciso de conselhos de alguém com a mente clara sobre o que está acontecendo. Parece que você e Julie precisam conversar em particular e discutir o que Mindy disse a cada um de vocês. Como outros disseram, isso parece ser conveniente demais. Mindy estava nos ouvidos de ambos, dizendo a vocês o que ela queria que ouvissem para orquestrar toda essa situação. Por favor, entre em contato com Julie e peça para conversar com você sozinho. Mesmo que vocês dois não voltem a ficar juntos, tenho certeza de que vocês se importam profundamente um com o outro, e ela gostaria que você estivesse com alguém que se preocupa com você e não o manipula, e a ela. A manipulação dela com você é mais direta, mas Julie também é vítima. Você está certo. Se Julie estiver certa, eu simplesmente joguei um relacionamento de 4 anos no lixo em 2 semanas. Então, qual é o seu motivo para dormir com a amiga boa da sua ex algumas semanas após o término? É compreensível que você quisesse seguir em frente, mas por que ela? Eu não estava planejando. Mas ela simplesmente ficou depois da festa, e as coisas aconteceram. Eu me senti culpado depois. Sim, me senti descartado e indesejado após um relacionamento de 4 anos e não estava pensando direito. A atualização. Eu postei na semana passada sobre minha namorada Julie acusando sua amiga e colega de trabalho Mindy de sabotar nosso relacionamento. Julie terminou comigo em dezembro após um relacionamento de 4 anos, e Mindy entrou em contato comigo quando eu estava me sentindo para baixo. No entanto, quando Julie percebeu que Mindy estava falando comigo, ela confrontou ambos no último domingo de manhã e me disse que Mindy a manipulou para terminar comigo. A pior parte foi que eu não estava pensando direito após o término e acabei me envolvendo com Mindy depois de uma festa de ano novo. Após o incidente, pedi um tempo a Mindy e não a encontrei desde então. Eu fiz o post no Reddit e 3.000 pessoas me chamaram de babaca. Peço desculpas pelo post longo, mas eu queria dizer que não fomos idiotas por não ver o que aconteceu. Vocês leram uma versão resumida dos eventos em 5 minutos, enquanto nós vivemos isso nos últimos 7 meses. Mandei mensagens para Julie todos os dias desde então, tentando falar com ela. Ela não respondeu às minhas mensagens. Eu não sabia se ela me bloqueou. Mindy estava constantemente tentando me enviar mensagens, perguntando se poderíamos nos encontrar e conversar sobre isso. Na quarta-feira, um dia após a postagem, decidi mandar uma mensagem para Mindy. Eu disse a ela para me contar tudo o que disse a Julie honestamente. Eu disse que cortaria o contato se descobrisse que ela estava mentindo. Mindy queria se encontrar pessoalmente ou falar comigo ao telefone, mas eu queria tudo por escrito. Ela me enviou uma mensagem dizendo que Julie sempre falava coisas boas sobre mim todos esses anos. Quando Julie falou sobre nós falarmos sobre casamento em 2024, ela ficou feliz por ambos. No entanto, Julie começou a dizer a ela que estava com medo e não sabia se queria se casar comigo por causa dos problemas que observou no casamento dos pais. Um dia, Julie disse a ela que queria dar um tempo de mim. Ela não estava certa sobre seus verdadeiros sentimentos por mim. Foi quando Mindy me contou sobre o comportamento de Julie, pois ela se sentiu mal por mim, já que já estávamos contando aos nossos familiares sobre os planos de noivado. Depois da nossa briga, ela disse que Julie estava extremamente chateada e disse a Mindy que nunca se casaria comigo. Ela disse que a única razão pela qual Julie voltou foi quando ouviu que eu estava seguindo em frente, pois está com ciúmes de nós. Ela também disse que eu era um bom cara e esperava que eu percebesse que o que temos é algo especial. Eu apenas disse ok e disse a ela que precisava de tempo. Continuei mandando mensagens para Julie uma vez por dia para pelo menos conversar com ela.
Era doloroso pensar que ela poderia ter me bloqueado e talvez nunca falasse comigo novamente. Na sexta-feira à tarde, Julie finalmente respondeu. Ela disse que queria se encontrar comigo e me disse que viria ao nosso apartamento no sábado à tarde. Limpei o lugar e estava me sentindo profundamente culpado por dentro antes de enfrentá-la. Quando ela entrou, parecia um casco de si mesma e completamente quebrada. Sentei-me no nosso sofá, mas ela escolheu sentar longe de mim. Perguntamos como ambos estávamos, mas estava claro que nenhum de nós estava indo bem. Comecei a pedir desculpas, mas ela me interrompeu. Pediu-me para deixá-la terminar e não a interromper. Ela trouxe seu pequeno caderno e havia escrito coisas que queria me dizer. Ela me disse que realmente me amava, mas depois que discutimos sobre casamento, começou a sentir medo do próximo grande passo. Ela achava que esses sentimentos eram normais e passariam. Então, ela decidiu não discutir suas preocupações comigo. Isso a consumia por dentro e ela cometeu um erro ao falar com Mindy sobre elas. Ela disse que queria dizer tudo para mim agora, para que eu não recebesse informações de segunda mão sobre por que ela estava distante e terminou comigo. Ela disse que seus pais tiveram um casamento muito instável, embora estivessem juntos até que a mãe dela faleceu em 2021 durante a pandemia. Seus pais discutiam constantemente, e ela sempre pensou que a mãe dela não amava o pai. No entanto, sua mãe era extremamente dependente dele para tudo, e o pai dela sabia disso e, portanto, não a tratava bem. Ela nunca quis ser como sua mãe após o casamento. No entanto, morando juntos, ela começou a ver alguns desses problemas em nosso relacionamento. Por exemplo, quando nos conhecemos, Julie tinha muita dívida no cartão de crédito e era ruim em administrar seu dinheiro. Eu a ajudei com isso. Mesmo que tenhamos finanças separadas, acabei gerenciando todas as suas finanças, investimentos, etc., a pedido dela, ao ponto de ela não saber ou entender exatamente onde seu dinheiro estava. Ela também disse que sempre gostamos de fazer refeições agradáveis para o jantar todos os dias. No entanto, sempre que eu trabalho até tarde, ela perde completamente a motivação para cozinhar e acaba comendo queijo e biscoitos como uma criança para o jantar. Ela também reclamou que, nos últimos 4 anos de nosso relacionamento, eu nunca disse não a ela para comprar qualquer coisa. Ela sente que eu a mimo, e ela apenas se acostumou com todas as luxúrias e coisas que posso proporcionar a ela. Ela conversou sobre isso com Mindy, e embora Mindy inicialmente apenas a ouvisse, ela disse a ela por volta de setembro que uma de suas primas também teve o mesmo problema. Ela decidiu se afastar de seu noivo por um mês, e em uma semana, percebeu o quanto sentia falta dele e nunca teve dúvidas novamente. Quando Julie pediu uma pausa, tudo o que ela queria era morar com sua melhor amiga por algumas semanas, para ver se estava sendo muito dependente de mim. Ela sabia que eu estava planejando pedi-la em casamento durante nossa viagem de Natal para a casa dos meus pais, e quando eu disse a ela que ela não podia dar uma pausa, ela simplesmente surtou e terminou comigo, pois não queria ficar noiva sem ter certeza de que não acabaríamos como os pais dela. Depois disso, ela me perguntou quando comecei a encontrar Mindy quantas vezes nos encontramos. Abri minhas mensagens com Mindy e entreguei o telefone a ela. Eu disse a ela que encontrei Mindy apenas uma vez em setembro, onde ela me disse que Julie queria terminar comigo porque não estava feliz com nosso relacionamento. Eu já havia notado o comportamento distante de Julie. Quando perguntei a ela, a única resposta que obtive foi: estou bem, estamos bem. Devido às minhas inseguranças, tentei segurar Julie e comecei a mimá-la mais, planejando encontros mais caros e tentando passar mais tempo em casa. Quando Julie me pediu uma pausa para se afastar de mim por algumas semanas, pensei que fosse o passo final antes do término, e desabei e briguei com ela, o que levou ao nosso rompimento e ao afastamento dela. Neste ponto, a voz de Julie começou a tremer. Ela me perguntou quando Mindy entrou em contato comigo após o término. Eu apontei para as mensagens. Inicialmente, Mindy começou a me enviar memes para me animar, e eu apenas respondia com agradecimentos ou um polegar para cima. No entanto, as mensagens começaram a ficar mais frequentes, e ela se ofereceu para conversar comigo caso eu precisasse de ajuda. Ela me perguntou o que eu faria no Natal e no Ano Novo, e, quando disse a ela que estava convidando alguns amigos, ela me disse que não tinha nenhum plano para o Ano Novo, e eu a convidei. Julie me interrompeu. Ela me disse que não precisava ouvir os detalhes depois disso. Ela me disse que, quando se mudou de nossa casa após a briga, achou que não estava pronta para se casar comigo. Ficou com a amiga por 2 semanas e depois conseguiu um novo apartamento em janeiro. Ela me disse que estava miserável e sentia muita saudade de mim. Isso se intensificou quando ela se mudou para o apartamento sozinha e não conseguiu ficar lá nem por uma noite.
Sua melhor amiga está morando com ela no novo apartamento. Ela percebeu que não podia viver sem mim em uma semana morando lá. Quando ela perguntou a um de nossos amigos em comum, no sábado, sobre como eu estava, ela lhe contou sobre a festa e disse a ela que Mindy estava lá. Não fazia sentido para ela porque Mindy estaria na festa. Ela concluiu que Mindy e eu estivemos tendo um caso durante nosso relacionamento e que esse foi o motivo de Mindy ter tentado nos separar, dizendo constantemente a ela que ela não deveria se casar se tivesse dúvidas. Quando ela viu Mindy em nosso apartamento no domingo, ela simplesmente desabou. No entanto, quando soube que Mindy também estava falando comigo e dizendo coisas opostas a ela, ela percebeu quão ingênua foi ao jogar tudo fora sem falar comigo primeiro. Por mais machucada que ela esteja me vendo com Mindy, ela também não quer me perder. Ela continuou se chamando de idiota e pedindo desculpas por não ter me contado suas preocupações mais cedo. Sentei-me ao lado dela e tentei abraçá-la, mas ela se afastou. Ela me perguntou se eu estava disposto a continuar juntos, e eu disse a ela que daria qualquer coisa para tê-la de volta. Ela me disse que também estava disposta a esquecer o que aconteceu, mas tinha algumas condições. Sua primeira condição era que eu cortasse o contato com a Mindy. Eu a bloqueasse em todos os lugares e nunca mais entrasse em contato com ela. Se a visse na minha frente, agiria como se ela fosse invisível. Eu concordei com isso. Em segundo lugar, ela já se inscreveu para terapia individual e está na lista de espera. Ela quer que façamos terapia de casal para que possamos falar sobre todas as preocupações que temos e trabalhá-las. Também decidimos adiar nosso noivado ou casamento até que ambos possamos iniciar a terapia de casal. Eu também concordei com isso. Por fim, ela queria que eu esquecesse o último mês como um pesadelo ruim e nunca mais falasse sobre isso. E se eu fizesse uma piada do tipo, estávamos dando um tempo, ela me daria um soco na cara. Foi a primeira vez que ambos sorrimos. Perguntei a ela o que ela faria sobre a Mindy, já que elas trabalham juntas. Ela disse que a maior punição para Mindy é saber que ela não teve sucesso em nos separar. Ela quer que a Mindy veja o quão feliz ela está comigo, quer que a Mindy esteja lá quando ela exibir seu anel de noivado no escritório e fique com ciúmes quando nos casarmos. Abraçamo-nos e senti um alívio tão grande por ter uma chance de corrigir as coisas para ela. Pedi a ela para ficar e ela concordou. O resto da noite foi agradável. Pedimos comida pelo DoorDash e assistimos a reprises de Top Chef enquanto nos abraçávamos no sofá. De manhã, discutimos sobre morar juntos novamente. Eu quero que ela volte para o nosso antigo apartamento, mas ela quer um recomeço e me perguntou se estou disposto a me mudar para o novo apartamento dela. O novo apartamento dela é pequeno em comparação com o nosso atual e também não está na melhor vizinhança, mas vamos falar mais sobre isso e decidir. Eu também terei que lidar com o problema de ter 2 contratos de aluguel de 12 meses e como sair de um deles. Atualmente, Julie foi para o apartamento dela depois do almoço para pegar algumas coisas para a semana e estou escrevendo este post. Sou tão sortudo por não ter perdido a Julie apesar das minhas ações terríveis no último mês. Só espero conseguir resolver as coisas e casar em breve, e que todo esse incidente seja apenas um pequeno contratempo em nosso relacionamento perfeito. Também não sei como abordar a questão em que ela se sente superprotegida pelo meu comportamento e acha que estou a tornando dependente de mim. É apenas minha personalidade e preciso trabalhar nisso durante a terapia de casal. No entanto, qualquer dica de vocês sobre como fazê-la se sentir menos dependente será bem-vinda. Então foi a Mindy que sugeriu a Julie dar um tempo? Sim. Mindy disse a Julie que ela deveria dar um tempo, e ao mesmo tempo me disse que Julie queria terminar comigo porque não estava feliz comigo. Eu achava que um tempo significava que ela queria se afastar e eu nunca mais a veria se eu dissesse sim. Olha o problema que essa garota arrumou simplesmente pelo namorado resolver seus problemas financeiros e cuidar dela, Jesus Cristo. E a Mindy não é nada boba também, risos. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde pessoal.